Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Favera, na nossa edição digital, né, do sétimo Favera, devido aos transtornos da pandemia, né? É um prazer recebê-los aqui. Gostaríamos de estar recebendo vocês aqui presencialmente, né? Mas a tecnologia vai nos proporcionando esse encontro aqui. Para quem não conhece o Favera, para quem não Para quem não conhece o Favera ele é realizado desde 2014, né, que foi a primeira edição, aqui no Conjunto Vera Cruz, na região oeste de Goiânia, no extremo oeste de Goiânia. E hoje nós contamos com 4 mostras, né, que são 3 competitivas e uma não competitiva, que são as mostras de filmes nacionais, a mostra de filmes goianos e a mostra escolar, que são filmes que foram feitos nos laboratórios de cinema nas escolas aqui da região. O sétimo Favela, edição digital, foi aprovado pela Lei de Incentivo Aldir Blanc, né, no edital 2 de 2020, e é proporcionado também pelo Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Secretaria Estadual de Cultura de Goiás. Certo? Manu, agora é com você. Boa noite. Obrigada, Rony. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí do outro lado da tela. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês em mais uma edição do Favera. Dessa vez, o Favera Digital. Eu queria agradecer a todos os moradores e moradoras do Conjunto Vera Cruz que nos assistem aí das suas casas, nos acompanham. Dessa vez não estão na escola municipal, né, Laurindo Sobreira do Amaral, mas nos acompanham aqui das redes sociais, né? Não só aqui pela Tots Play, mas também pelo canal do YouTube, pelo nosso Vera. É um prazer imenso, como eu já disse, é um contexto totalmente diferente, né? Uma edição totalmente diferenciada, desafiadora, e dessa vez aqui nós fomos premiados pelas oportunidades que foram aqui disponibilizadas pelos editais da Lei Aldir Blanc no contexto de recursos federais. Aqui a gente tem hoje a oportunidade de conversar com realizadores e com realizadoras de todos os filmes que estão na mostra competitiva Nós Brasil. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome do festival, a todas as pessoas que encaminharam seus filmes para poderem concorrer junto com a gente. Foram aproximadamente 300 filmes que encaminharam os seus materiais. Então, em nome da curadoria do festival, eu agradeço a todos esses filmes que foram encaminhados. A gente tem na mostra 16 filmes selecionados, filmes esses com narrativas muito incríveis, muito bonitas, filmes que protagonizam lutas, resistências em um contexto de tantas resistências que nós estamos atravessando no nosso país. Então, eu queria chamar para poder começar esse diálogo com a gente a Duda, que é aqui a representante do filme O Homem das Gavetas. Não vou me estender aqui, Duda. Queria que você pudesse começar esse diálogo junto com a gente, se apresentando, né, e falando para a gente um pouquinho sobre essa experiência, né, de produção do filme, de realização desse filme, tá? Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação e parabéns pela seleção. Bem-vinda ao festival. Obrigada, Manuel. Primeiramente, eu agradeço ao festival pela seleção, estou muito feliz. E falando um pouco de mim, eu sou Maria Eduarda, mas Duda Rodrigues, o pessoal me chama de Duda. Eu já trabalhei com produção desde que eu comecei minha carreira,
em Recife, sou natural de Recife, então é de lá que eu produzi O Homem das Gavetas. E trabalho tanto em projetos via edital, quanto em projetos corporativos. E vou falar um pouquinho do Homem das Gavetas. Ele passou no Fucultura em 2014 e foi muito desafiador fazer, porque é um filme stop motion, é uma animação, e a animação costuma levar muito mais tempo do que filmes em live action. E foi desafiador por tudo, porque eu não tinha experiência no stop motion, e foi meu primeiro filme dirigindo, meu primeiro filme roteirizando e o meu primeiro filme que eu aprovei um edital. Eu já trabalhava com produção, mas aí eu aprovei um filme meu. E conta a história de um homem feito de gavetas, que ele tenta preencher o vazio da existência dele. E ele faz isso atrás de pecados capitais. Então, eu tive essa ideia através de uma exposição de Salvador Dalí, pela Caixa Cultural, que eu fui, e eu fiquei encantada pelo aquele homem de gavetas do Salvador Dalí pintado, com a tradução da Divina Comédia Humana, e eu falei, por que não um homem feito de madeiras para ser esse personagem? E aí eu comecei a escrever, passando no edital, aí eu fiz o filme. A equipe me ajudou muito, sem a equipe seria impossível fazer esse filme. E foi filmada 12 quadros por segundo, então cada segundo tem 12 fotos. E uma curiosidade é que ele foi filmado dentro da casa da minha avó. Eu morava em Recife na época, e como o orçamento era bem enxuto, eu não tinha como alugar um espaço, então eu construí um estúdio dentro da casa da minha avó, que estava tipo um quarto lá que ela não usava, e aí eu fiz. Passei um ano lá animando e depois finalizei ele. Mas foi uma luta. Um processo criativo muito longo, né, Duda? Um trabalho muito extenso, né? Nossa, sim. Foram... Tá bom. Tá bom. Tá bom, obrigada, Duda. O pessoal está comentando aqui junto com a gente vai para uma primeira rodada aqui com a apresentação de 5 primeiros realizadores, e aí a gente volta aqui para verificar, né, as primeiras questões e tudo mais, e aí a gente vem para uma outra rodada com outras questões e apresentações com outros realizadores, tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Obrigada, viu, Duda? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tá bom. Vou chamar agora o Marcos. Pode ser, Marcos? Pode ser. Pode ser. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, Manuela? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Marcos. Marcos é representante do Flor de Mureré, é isso? É Flor de Mururé. Mururé, tá bom, Mururé. Tá bom, obrigada. Seja bem-vindo, Marcos. Expõe um pouquinho para a gente sobre você, sobre o processo de realização do filme, por favor, tá bom? Claro. Primeiro, obrigado pelo convite e pela seleção. O Flor de Mururé é um videoclipe, um curta-metragem, né, do grupo Carimbó Cobra Venenosa, um grupo de carimbó paraense, de Coaraci, distrito de Coaraci, na periferia de Belém. E esse filme surge, é o primeiro videoclipe desse grupo de carimbó, que é o Carimbó Cobra Venenosa, e surge depois de 5 anos, né, que o grupo existe.
e trata sobre, acho que sobre muito, eu consegui assistir alguns filmes que fazem parte da mostra, e eu percebi que tem uma coisa que une eles, que é a questão da resistência, né, de diversas formas, seja na música, na dança, e o Flor de Mururé também fala sobre essa resistência, vários tipos de resistência, né? A resistência negra, a resistência da periferia, a resistência da diversidade. A gente tem como protagonista a Gabriela Luz, que é uma travesti, né? E além de ser a protagonista, ela foi roteirista também no filme. E a gente... Desafiador, né? Eu acho que é unânime, todo mundo que vai falar aqui provavelmente vai falar sobre essas produções que acontecem em meio à pandemia. A gente gravou Flor de Mururé agora em janeiro. No final de semana que a gente gravou, que foram 2 diárias só, estava tendo um decreto lá em Belém, onde não podia haver nem assim, juntar 5 pessoas, já ia baixar a polícia ali e tirar todo mundo, porque não podia mesmo, né? Pandemia, decreto, tem que obedecer, tá certo. Então foi extremamente desafiador e mesmo assim a gente conseguiu ter na tela, né, nos nossos créditos, a gente tem ali 74 pessoas, são quase 80 pessoas reunidas para fazer esse filme, que aí, assim como aqui no Favera, em outros festivais a gente já vem ocupando espaços mesmo, né, e conseguiu também ser selecionado em festivais fora do Brasil já, com só 2 meses de lançamento. Então é com extrema alegria, assim, que eu sempre falo do filme por todas essas questões que ele levanta, por todas as bandeiras que ele defende, a luta contra o feminicídio e a transfobia também, e falar da importância da gente reverenciar a arte nesse momento, eu acho. Eu acho que essa é uma questão... Todo mundo, né, acho que quem está ainda em casa, que pode estar em casa, tem escutado mais música, tem visto mais filmes, tem maratonado séries, e mais do que nunca eu acho que a arte tem sido uma válvula de escape mesmo para esse momento tão doloroso, né, que a gente está vivendo, e que a gente consiga continuar resistindo, né? Acho que é isso, assim, basicamente apresentando um pouco do filme. Tem muito para falar, mas a gente pode falar mais também daqui a pouco. Tá bom, Marcos. O filme tá lindo. Posso dar spoilers, né? Posso dizer que tá lindo. Todos, aliás, né? Não só da Nós Brasil, mas como das outras mostras também. Tá bom, eu te agradeço por esse primeiro momento e a gente fica até daqui a pouco, né? Até já. Obrigado. Tá bom, então. Até já. Obrigada. Vou chamar aqui o Sérgio. Pode ser, Sérgio? Beleza. Estamos aqui direto de Alagoas para o Brasil. Ou, como diria o Gil, para o Brasil. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Boa noite. Legal, legal. Muito legal estar aqui com vocês. Né? Prazerzão estar aí. 7ª edição. Sétima edição significa um evento já consolidado, já com história, né? E a gente ser selecionado é uma honra para a gente. E essa edição é digital, mas a gente tem aqui uma história muito bonita, uma comunidade muito incrível envolvida em todo o processo de realização. O Conjunto Vera Cruz é totalmente envolvido em todo esse processo. O Vera e a população abraçam o Favera desde a sua fundação, né? O Rafa, a Rochelle, o Rony, todo mundo que é envolvido na idealização do Favera são moradores locais, né? Então, junto com eles, eu vi que tem uma mensagem aqui, né, do Marquinho, tem toda uma galera aqui que também me recebe, me acolhe e me abraça nessa comunidade desde o começo. Então, eu sinto muito prazer em fazer parte de tudo isso e convido você e todo mundo, né, em outra oportunidade, em outro momento, a vir conhecer Goiânia, a vir conhecer o Favera pessoalmente. Mas conta pra gente um pouquinho, né, de você, da realização aqui do seu filme, tá certo, fica à vontade. Então, eu sou professor universitário, né? Na verdade, eu já começo por aí, porque foi a universidade que me puxou para o cinema.
apesar de ter feito algumas produções, porque eu venho de uma família de artistas, né? Meu pai e minha mãe se conheceram no teatro, morreram fazendo teatro, né? Tem 2 aninhos só, eu perdi os 2. E assim, né? Mas foi a universidade que me proporcionou poder voltar para esse campo das artes e desenvolver ação no campo das artes e da cultura. Então, lá na universidade, na cidade de Penedo, onde eu estou lotado, eu coordeno o Festival de Cinema de Penedo, né? E aí, 11 anos já, no nosso caso, né, inevitavelmente também a gente fica com vontade também de fazer cinema, né? A gente vai mordido por esse vírus e a gente começou a ter algumas iniciativas na cidade e esse filme que está aqui no Favera, o Tamborobola, na verdade, apesar de outras iniciativas que eu participei, eu considero o meu primeiro filme porque é o meu primeiro filme autoral, né? O roteiro é meu também. Enfim, e é isso. O pessoal está dizendo que tem um outro microfone aberto, Sérgio. Está dando uma interferência. Acho que é aí. Desculpa. Acho que foi agora. Foi sim, desculpa. Bom, enfim, é isso, né? O Tamborobola é um filme que pega a história. Na verdade, ele é um documentário, tá? Mas ele é um documentário híbrido, porque é um documentário que explora a ficção, que explora a encenação, que explora a realidade de uma comunidade objetiva, de uma comunidade concreta, né? Que vive na beira da lagoa, com barracos de lona e madeira, e que sobrevivem a partir da cata do sururu, que é um molusco muito conhecido aqui no Nordeste. Enfim, e a gente pega as crianças, né, os garotos, adolescentes daquela comunidade, utiliza eles como eles são os atores, os protagonistas do filme, que conta a história de um percussionista lagoano que faz a própria narrativa né, a partir do seu depoimento. Então a gente mistura a narrativa do Wilson Santos, que é esse percussionista, com alguns momentos da vida dele sendo vistos dentro daquela comunidade. Então, o filme mistura um pouco essas duas realidades. A ideia um pouco confundir mesmo, né? Ou fazer a gente pensar se a história do Wilson é a história do Wilson ou se o que é, de fato, a história de centenas e milhares de crianças pretas, pobres e periféricas, né, que tem poucas oportunidades de encontrar um caminho na vida e que a música pode ser esse caminho. Então, o filme trata disso. Tá bom. Obrigada por esse primeiro momento aqui, Sérgio. Até daqui a pouco. Tá bom. Obrigada. Vou chamar aqui agora o Marçal. Olá. Viana. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem, sim. Prazer Boa estar aqui. Boa noite, o prazer é nosso em poder te receber. Parabéns pela seleção aqui no festival. Obrigado. E conta pra gente um pouquinho sobre o filme. É o Neguinho, não é isso? Isso, Neguinho. Conta pra gente, por favor. Neguinho é um filme, foi minha estreia como diretor, na verdade. É um filme que é baseado em fatos reais. Ele veio de uma notícia que eu li no jornal e a partir dali eu peguei umas convivências, referências de pessoas que eu conhecia, de coisas que também aconteceram comigo, enfim. E aí ele tem um misto de referências naquele filme. E eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, estado do Rio. Esse filme só aconteceu graças a um edital que privilegiava pessoas aqui da Baixada Fluminense e aconteceu por causa dele. O filme está tendo uma trajetória legal aí pelos festivais, está sendo bem recebido. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens de elogio do filme, de gente que nunca tinha visto Nova Iguaçu na tela do cinema, nunca tinha visto Japeri, são as duas cidades que aparecem ali no nosso filme. Por toda a discussão que o filme levanta, né? Eu sinto que as pessoas se identificam com isso, foi um longo processo de pesquisa de roteiro, passo por muitos tratamentos, enfim.
pelo tema também. Eu sempre pedia para amigas minhas, negras, mães, que foram mães pelo personagem que é retratado ali no filme, eles lerem, darem depoimentos sobre o filme, o que eles realmente acharam sobre o curta. Enfim, eu acho que o filme está sendo bem aceito, ele está aqui hoje, né? Então, eu fico muito feliz com o resultado que ele está tendo, com todas as portas que ele está abrindo, assim, eu fico muito feliz. Muito orgulhoso também, eu gosto do filme. Filme muito forte, né? Gostei muito de assistir, gostei muito de ver. Vou deixar para fazer as perguntas e entrar realmente no debate num segundo momento aqui junto com o pessoal, tá bom? Tá bom, pode deixar. Tá bom, então. Obrigada, viu, Marçal? Vamos lá, então. Eu vou chamar o Gleig aqui para falar com a gente agora. Oi, Gleig, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa Você tá me ouvindo? noite. Tô te ouvindo. Você me ouve bem também? Sim. Tá bom. É um prazer te ter aqui, estar aqui com a gente na Mostra Nós Brasil e na Nós Goiás também. Olha que incrível. Parabéns pela seleção. Fala pra gente um pouquinho sobre você, sobre o filme. Fica à vontade. Ah, sim. O filme Eu Poesia ele foi feito em 2017. Eu estava no quarto período da faculdade. Tava a galera da faculdade, era o ano de 2017, a gente não tinha produzido quase nada. E aí juntou todo mundo para produzir esse filme, né? Eles acreditaram na minha história. E aí o filme ele tá em 2 lugares, né? Eu sou dessa região aí do Veracruz, do Maísa. E aí eu fiz o filme na casa da minha mãe, lá no Doneiros 2, e lá no centro de Goiânia, porque foi esses lugares que era esse sair lá da região do Maísa e ir lá para o centro, sair do Maísa e ir lá para o centro. Então eu acabei escolhendo esses 2 lugares. A história ela foi totalmente aleatória, tipo, a partir de um caso particular. Aí só o que leva assim desse caso particular mesmo é o título. Mas o filme em si, ele é mais uma experimentação, né? Os meus amigos fala que ele tem um pouco dessa coisa ele tem um pouco essa coisa do cinema marginal, meio mal acabado. Aí eu falo, tá, mas acaba que a loucura que a gente estava naquela época na faculdade também levou a isso, assim. Você entra nessas coisas de querer fazer filme assim e sentindo as coisas da época, né? E aí eu sou muito grato aos meus amigos da faculdade. Em 2017 a gente estava no quarto, a maioria já formou, hoje todo mundo trabalha com audiovisual. E é muito legal você... foi um filme que ficou muito tempo na ilha de edição, acho que ele ficou uns 2 anos lá parado, e aí eu só fui terminar ele mesmo em final de 2019, quando ele foi para a mostra da UEG. E aí é isso, assim. Tá bom, obrigada. De nada. Deixa eu correr nos comentários aqui, então, para eu dar uma interagida com vocês aqui que estão assistindo a gente. Olha só. A Patrícia está desejando uma boa noite para a gente. O Marquinhos querido, uma boa noite para você. Um abraço imenso para você e para sua família. A Roche. O Paulo. Roche falando do debate lindo. Falar do Favera e estar no Favera é sempre incrível, né, Roche? Tá, vamos lá. Yuri, um abraço, querido. Um abraço para você.
Larinha, Maiara, todo mundo. Vamos lá, perguntas por aqui a gente ainda não tem. Vamos lá. Vamos seguir aqui, então. Queria chamar aqui esses 5 primeiros realizadores que eu falei, o Marçal, o Marcos, o Blake, o Sérgio, a Duda. Isso. Eu acho que a gente tem uma questão técnica aqui para poder resolver, né? E para poder avançar aqui com os demais também. Mas vamos lá. A Márcia está aqui parabenizando a gente pela iniciativa também. Uma coisa aqui que eu queria ressaltar aqui com vocês, como eu disse, né, não posso ficar dando muitos spoilers, só chamar todo mundo que ainda não assistiu todos os filmes, né, para entrar aí, se cadastrar e entrar na plataforma, entrar na Totsplay, fazer o seu cadastro, o acesso é gratuito, para assistir todos os filmes estão incríveis. A gente tem aqui a representação de 9 estados brasileiros. A gente tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Alagoas, Pará e Maranhão, presentes aqui nessa Mostra Nós Brasil. Então, mais uma vez, parabéns para todos os selecionados e selecionadas. O fio da meada, assim, né? A curadoria pegou mesmo nessa questão da resiliência, da resistência e disso presente em todos os filmes que foram selecionados, em todas as mostras. E isso se expressa aqui também um pouco naquilo que todos vocês trouxeram aqui na exposição inicial. Seja na música, como o Sérgio trouxe aqui, né? Seja aqui no Homem das Gavetas, nessa questão do preenchimento do vazio, né? Como a Duda coloca, né? Através da percepção e através dos sentidos. Seja aqui na narrativa do filme do Marçal, seja no Flor de Murerê. É isso, Marcos? Só para não falar errado. Mururé. É que é meio trava-língua, né? É que é o nome de uma flor, né? Mururé. Então, assim, tudo isso tem muito a ver com o momento que a gente está atravessando, né? Resistir sempre teve a ver com o lado com que o Favera está, né? Com o lado em que nós nos encontramos. E entendo com o lado que esses diretores aqui se posicionam, esses idealizadores, esses realizadores aqui se posicionam. Mas eu não vou estender aqui a uma pergunta direcionada para cada um, até mesmo pelo tempo que a gente está e o fato da gente ter que avançar aqui com os demais. Então, eu queria mesmo era agradecer a participação de vocês, dar ênfase nisso, parabenizar pela participação, agradecer pelo momento de participação de vocês também aqui nesse debate e pedir para que vocês continuem aqui com a gente, para que assistam também os outros filmes e que estejam com a gente aqui nas próximas realizações também do Favera. Goiânia é uma cidade incrível, o Conjunto Vera Cruz espera receber vocês aqui em outras oportunidades também, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos dar prosseguimento aqui com novos realizadores aqui de outros filmes, tá bom? Bom, obrigada, Manoel. Obrigada a vocês. Vamos lá, então, com a Gabriela. A Gabriela está aqui?
Tô aqui, tudo bem? E aí, gente? Boa noite. Oi, Gabi. Tudo Beleza? bom? Tudo bem, sim. Então tá bom. Vamos lá. Fala pra gente Beleza. um pouquinho de você, do processo de realização do seu filme. Fica à vontade, tá? Tá bom. Primeiro eu queria agradecer mesmo a seleção e queria parabenizar o festival, que é um festival que tem muito a cara da gente, que é realizadora do Conforto das Ruínas, né? Ele tem uma cara de formação de público, ele tem uma cara de arte e educação, que é muito a nossa cara, então a gente ficou muito feliz em fazer parte dessa seleção maravilhosa, porque vocês têm essa coisa do engajamento, né, com as pessoas da comunidade, do redor, essa coisa de promover oficinas, de promover o ensino de audiovisual, e a gente acha maravilhoso. Então, para falar de mim, eu preciso falar disso, né? Eu tenho um coletivo que é o realizador do filme, chama Coletivo Dela por enquanto, a gente está em processo de mudança, mas a gente também, nós que somos do coletivo, somos produtoras culturais e a gente trabalha muito com arte e educação. Nosso filme, O Conforto das Ruínas, ele foi gravado na Ocupação Douglas Rodrigues, na Vila Maria, aqui em São Paulo. E aí as atrizes principais, elas fizeram uma oficina de teatro que a gente deu para a galerinha, né, para as crianças dessa ocupação, né, dessa ocupação de moradia, e aí elas surgiram a partir dali, né, então foi muito legal. Para falar do Conforto das Ruínas, eu preciso falar que o filme é um filme de processos, né, é um processo muito de experimentação, que tem a ver com a nossa relação com o espaço, com a nossa relação com o contexto que está acontecendo hoje, que estava acontecendo enquanto a gente realizou o filme. E é um filme sobre indignação, né? É um filme que é sobre a gente se indignar com as coisas e pensar em possibilidades, né, para o futuro, pensar no que a gente pode fazer em relação ao contexto político infernal que vivemos. É um filme bem político mesmo, né, Gabriela? Deixa eu ver aqui esses comentários. Olha, a Fernanda falando aqui. Gabriela é uma perfeição, só os elogios. Olha esse filme é um absurdo. Júlia Morim, boa noite. Encontro massa. Vamos lá. Vamos chamar aqui, então, Gabi, até daqui a pouquinho, então, tá bom? Beleza, eu volto, então. Tá bom, até daqui a pouquinho. Vamos chamar aqui o grande Vitor, pode ser? Quanta gente querida, gente. Vamos lá, então, Granja. Tá com você agora. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu filme, por favor. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos que nos assistem e escutam. Eu sou Granja Victor Douglas. Estou representando Tão Bonita, Tão Medonha. Mas antes, eu queria exaltar essa equipe maravilhosa que entrou em contato com todo mundo que foi selecionado. O Favera, que é resistência, tão bonita, tão medonha, agrega essa resistência que é das telas democráticas no Brasil e que está no mundo, né? Então, para falar do Tão Bonito, Tão Medonha, nós precisamos falar de uma figura carnavalesca, que é o Careta, e o Careta está inserido no município de Triunfo, literalmente no meio de Pernambuco, no sertão do Pajeú, Resistência Sertão. E, nesse contexto, o Careta foi uma figura de 1917, que ela apareceu mascarada, caracterizada, sem revelar muito quem está por trás da máscara. Mas era um contexto que só os homens saíam. Então, em paralelo, surgiu a Veinha, e não Velhinha, que é a personagem principal do nosso curta-metragem documental. E por falar em personagem principal, eu tenho que falar das que deram o seu depoimento para esse curta fantástico, que é Bruna Forri,
Mariane Alves, Miriam de Fátima, Nildeciri Maria e Thaís Fernanda, que são as mulheres protagonistas de nosso enredo, que aí é um contexto político de resistência no sertão do Pajeú, onde nós precisamos exaltar não só essa personagem que é inserido no curta-metragem, como também de onde ela surgiu, que é no Alto da Boa Vista, no berço da cultura triunfense, onde nasceu Careta, onde nasceu a Veinha, onde nasceu as Cambindas, uma manifestação de coco de roda fantástico. Então, todo esse respaldo de força e cultura que nós temos aqui no sertão do Pajeú, em Triunfo, num município de 17 mil habitantes, bem pequeno, foi graças ao Alto da Boa Vista. Então, eu não consegui me apresentar porque eu fico muito animado com esse curta-metragem, com a possibilidade de falar sobre minha cultura, sobre minha região, mas eu sou formado em administração pela Universidade daqui de Serra Talhada, a 32 quilômetros daqui, de Triunfo. Fiz parte de escola pública de qualidade, referência, mas, acima de tudo, as pessoas por trás desse curta, que é uma produção enorme e incrível, saiu de um projeto chamado Documentando, de Marlon Meirelles. Quem é da nossa capital, o Recife, inclusive temos representantes do Recife aqui, um cheiro para a Duda, conhece, acredito que conhece Marlon. E esse projeto também criado, surgiu através de um edital específico do nosso estado, da Fundarp, e aí todo o recurso público para nutrir as pessoas da qual eu faço parte, né, que não faziam parte do audiovisual, mas foram pegos por esse bichinho, Manuela, que é fantástico, que, sem dúvida, alimenta essas telas democráticas que a gente está falando aqui. Que incrível. Que incrível. Ai, eu achei que tinha travado aqui minha tela, gente. Nossa, tinha travado todo bonitão aqui, viu, Granja? Eu tava sorrindo aqui. Obrigada, viu? Eu te chamo aqui daqui a pouco. Muito bom te ouvir essa experiência toda. Eu vi que no final tem gente muito emocionada, né? E é incrível mesmo. Além disso tudo que você está também emocionado expondo aqui, é um processo muito, muito resistente, de fato, né? E muito rico culturalmente. Então, é um patrimônio mesmo. E muito obrigada por poder contar isso aqui para a gente, tá? Gratidão. E até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vamos lá. Eu vou chamar o Gabriel agora. Oi, Gabriel. Oi. Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Tudo bem, tudo incrível. Conta um pouquinho pra gente sobre você e sobre a realização do seu filme, por favor. Bom, me chamo Gabriel Ribeiro, sou recém-formado pela SPM em Cinema e Audiovisual, e o nosso projeto de conclusão de curso foi o Segue o Baile. Cara, o Segue o Baile foi uma delícia desde o começo. Segue o Baile é, literalmente, nos anos 90, conta as peripécias de dois personagens, o Michael e o Cabelo, onde eles fazem de tudo para conseguir ir pro baile funk do momento. O Yuri, que dirigiu também o filme comigo, ele teve essa ideia, só que eu quero frisar que isso é muito importante, que o roteiro inteiro foi totalmente coletivo, foi todo feito pela nossa equipe inteira. E a gente quis trazer memórias de onde a gente veio, de onde a gente viveu,
Porque eu vim é do Rio de Janeiro, eu vim de Vila Valqueire, nossa produtora Tainá veio de Bangu, teve gente do Meier, Ilha do Governador, então a gente quis trazer memórias afetivas da nossa infância, do nosso subúrbio. E a gente não queria retratar um subúrbio muito caricato e muito escandaloso, como a gente vê em vários outros produtos. É sempre aquele subúrbio mais afoito. A gente queria trazer personagens que tivessem uma imersão com o local onde eles vivem, que tivessem uma conexão com o subúrbio deles. E o Segue o Baile é literalmente isso. Foi um produto muito gostoso de trabalhar, com uma memória muito afetiva. A gente conseguiu trazer resgates dos anos 90, sutis que a gente foi colocando, como as novelas da época, Rei do Gado, a gente foi colocando vários continhos, várias coisas ali. O Funk Melody do Claudinho Bochecha, a gente foi pincelando e conseguiu trazer um filme leve, um filme muito gostoso, um filme que fala de memória. Eu acho que é exatamente isso que o Segue o Baile traz. E acho que é isso que a gente faz, a gente se orgulhar tanto dele. É um filme de memória afetiva. É um filme que retrata as nossas vivências do que a gente conseguiu construir nos bairros onde a gente morou. Eu acho que é exatamente isso que os personagens conseguem conectar. É basicamente isso. Segue o Baile foi uma delícia. Obrigada, Gabriel. Imagina. E é uma honra estar participando do Favera. É uma honra mesmo. Ainda mais em momentos como esse. É muito importante ter festivais híbridos dessa forma, em momentos assim de resiliência. Muito obrigada. É uma honra poder estar recebendo vocês aqui com a gente, né? Fazendo o festival junto com a gente. Muito obrigada, viu? Imagina. Até daqui a pouco. Até. Vou chamar o Paulo aqui para falar com a gente agora. Primeiramente, boa noite, gratidão pela oportunidade. Eu sou Oi, Paulo Ferreira, estudante de comunicação, diretor do filme O Bebê Ancestral, e Babalossan Alaramol, do Ilhéu Demo Pondala de Jexá, terreiro de Oxóssi, de Mandarabi. E, assim, na minha tradição, a gente tem um costume que é muito comum a gente fazer tudo de uma forma cantada. Então, antes de falar um pouco sobre o filme, eu queria trazer uma música escrita pela minha irmã de santo, que se chama Teresa, e que fala um pouco da essência desse filme, que é a essência do alto humor. E essa música começa assim: Filha querida do meu coração, eu trago minha bênção, e essa canção, o alimento que lhe dou, é o seu alto amor e aceitação do seu valor. Olha no meu espelho e veja a sua beleza e todo o tesouro que é sua riqueza. Ora, e eu. Então, esse filme, ele traz a essência da Orixá Oxum. E ele é muito especial para mim porque eu faço parte dessa tradição, que é a tradição dos Ijexás, aqui no sul da Bahia. Então, para que nós estivéssemos hoje em espaços como esse de resistência, falando sobre essa tradição, pessoas como a ancestral Mejigã, que eu abordo no filme, precisaram resistir, precisaram lutar, porque esse filme ele parte da trajetória dessa ancestral Mejigã, que foi escravizada no Engenho de Santana, em Ilhéus, Bahia, trazida, retirada de seu povo da terra de Lexá. Então, a gente discute a dinâmica da fé, da maternidade, do empoderamento, para poder valorizar essa culturalidade dos Ijexás. Então, agradeço muito essa oportunidade, e assim, eu espero que esses espaços possam se multiplicar, porque quando a gente fala que o audiovisual é linguagem, a gente está dizendo que o audiovisual também é uma forma, não da gente dar voz às pessoas, porque a gente não faz isso, mas a gente poder fazer com que esses sonhos possam voar mais longe, porque especialmente quando se trata das culturas, das tradições orais, das culturas tradicionais, o que a gente pode fazer é somar a palavra falada com a palavra gravada. Muito obrigado. Oi, Paulo. Muito obrigada. Fiquei aqui toda arrepiada, sem palavras. Até a sua canção, ela me toca profundamente, e o filme também. E a canção
eu conheci no filme. Né? Então, eu queria te agradecer por esse momento, por essa contribuição, por essa apresentação aqui, sua apresentação e a apresentação do filme, né, desse processo do filme. O filme é ancestralidade pura, né? Você aqui com a gente também traz isso, é ancestralidade em pessoa, né? Então, muito obrigada, tá? Pode falar. Só um momentinho. Falando em ancestralidade, né, aproveitando esse momento aqui, eu queria fazer um agradecimento, né? Logo no início do filme, vocês devem ter percebido que tem uma dedicatória ao nosso pai, que é o nosso pai Ajaladeré, e hoje é justamente aniversário dele. Então, eu queria parabenizar ele nesse momento, pai Ajaladeré, porque ele é um ancestral sanguíneo de Mejigã. E ele, na 5ª geração, foi a pessoa que foi responsável, de certa forma, por fazer com que essa história ecoasse. Então, essa história foi passada também para minha mãe de santo, que é a mãe da Arabi, Yagurixá, atriz e ativista cultural, e que também é uma das protagonistas do filme. Essa história ecoou também através de Olucossô, que é a 2ª protagonista do filme, e que é uma pessoa que é doutora em educação, é Colabá de Xangô, e que traz toda essa dinâmica, né, do empoderamento marcado na fala, e ao mesmo tempo exaltar também o trabalho de Isadora Guedes, que é uma mãe, é uma filha de Xangô, mas naquele momento ela emprestou para a gente a sua performance de Oxum. Então, reverenciar a ancestralidade é justamente a gente pensar também no audiovisual, porque o audiovisual também está relacionado com esse processo de troca. O axé nada mais é que isso. O axé é isso, o axé é troca, é energia em movimento. Então, quando a gente pensa em fazer audiovisual, construir essas linguagens, a gente está o tempo trocando, a gente está o tempo todo construindo essa coletividade. Então, se você tem um set de gravação em que uma pessoa não está na harmonia daquela galera, o filme não vai para frente. Então, no caso dessa obra, desse filme Bebê Ancestral, um marco, que é uma coisa diferente para mim, e que eu acredito que deve ser dessa forma também, é que a maioria das pessoas que participaram da própria equipe interna do filme são pessoas também da própria tradição. Então, o que acontece aí? É uma restituição histórica. As pessoas que não tiveram oportunidade anos atrás, no século XIX, em outras oportunidades até imemoriáveis, de falar das suas histórias, hoje têm a oportunidade também de ter acesso às suas câmeras. Então, eu registro essas pessoas enquanto agradecimento, porque a ancestralidade é isso. É a gente pensar que a gente deve reverenciar todo mundo que veio antes. A própria professora Betânia Maria Vilas-Boas Barreto, que orientou esse trabalho, a professora Valéria Min, que foi me orientando de ser, e que contribuiu bastante indiretamente para esse trabalho. Então, gratidão a vocês pela oportunidade e vamos em frente. Obrigada mais uma vez, viu, Paulo? Estou muito sensibilizada com a sua participação aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá bom. Queria te pedir para poder ficar aqui comigo, e aí, com a sua presença aqui, eu vou fazer a leitura aqui de algumas pessoas que estão contribuindo com a gente aqui nos comentários, tá? Não me deixa aqui sozinha, não. Vamos lá, vamos junto aqui. Vamos lá, então. Partindo aqui da Júlia Amorim. Então, boa noite, encontro massa. O Marquinhos aqui. O público sempre aprende, vendo os filmes e fazendo aquele comparativo com a vida pessoal. Tinha uma questão aqui para o Gleig, né? Acho que o Gleig deve estar por aí ainda. Se ele tiver, a gente volta aqui essa questão para ele. Boa noite, aqui, Rádio Jornal das Praias. Boa noite. Parabéns toda a equipe do festival e os participantes. Parabéns, então, equipe, todo mundo aí. Boa noite, Gabriela. A curadoria fez um excelente trabalho. Filmes lindos e diversas realidades do Brasil. Depois aqui a equipe do Favela dizendo, né, que a piscina esteve no Festival de Triunfo.
A Isadora, um beijo, Isa. Isa, minha amiga. Parabéns à equipe do festival, um trabalho incrível. Maria Eduarda, o Cultura é muito importante. O Marcos, legal conhecer todos os diretores e idealizadores, já que no Favera presencial, às vezes por conta da distância, não é possível ter todos os representantes. Deve ser pensado também no futuro presencial. Realmente, né? A gente tem todas essas limitações mesmo nas edições que são presenciais, né? A Gabi aqui. Gente que fala importante sobre culturas orais. Aqui eu acho que relacionado à sua exposição, né, Paulo? Também arrepiei. E a Rocha aqui no final. Que emoção, que presente, Paulo. Mais uma vez, então, vamos chamar aqui todos os realizadores, então, que estão presentes. Ana, por favor, vamos voltando todo mundo. Eita! Muita gente querida aqui ainda, gente que não foi embora ainda. Olha só, Duda ficou, que delícia! Igreja está aqui, Marcos também, Gabriel, vamos lá. Gente, vamos para as perguntas aqui agora. Fernando Lira, boa noite, gente, boa noite. Então, esse é o momento da gente partir para as nossas interações aqui com os nossos realizadores, né? Além dos comentários que vocês já inseriram aqui, se tiver alguma pergunta que vocês tenham para fazer diretamente para algum dos nossos participantes, vocês podem ficar à vontade para poder colocar aqui, tá? O Rony também. Rony está aí? Rony tinha algumas questões e alguma fala para poder fazer. Sim, eu gostaria de fazer uma colocação. Primeiramente, parabenizar. Eu assisti um pouco de cada filme e vou assistir de novo. Eu gosto de assistir um filme, assim, pelo menos 2 vezes, porque cada vez que a gente assiste, a gente pega alguma coisa diferente, né? Então, assim, dá parabéns para eles, assim. Gostaria de fazer assim, uma pergunta. Aqui, a história do Favera também se confunde com a história do Rafael, que é o meu irmão, né? Dele começar a fazer cinema. Então, o Favera surgiu da vontade dele de mostrar, porque ele sempre usava pessoas da comunidade nos primeiros filmes que ele fazia, e essas pessoas não se viam, né? Não se vê na tela o resultado. E aí o Rafael idealizou o Favera e a família abraçou o Favera, né? É uma coisa assim que é familiar hoje. E tem vários amigos de outras regiões, como a Manu, né, a Tamara, outras pessoas também, realizadores de outras regiões de Goiânia, que abraçaram o Vera Cruz e abraçaram o Favera e estão sempre junto aqui com a gente. Aí eu gostaria de saber, nas comunidades que vocês moram, assim, o envolvimento dessas pessoas com as obras de vocês, porque eu vi que tem muita coisa significativa, né? Quem faz o audiovisual hoje por si só já é um resistente, né? Principalmente na época política que a gente vive hoje, fazer cultura hoje já é um ato de resistência. Então eu gostaria de saber qual o envolvimento da comunidade ao redor de vocês com as obras de vocês. Muito boa, Rony. Quem gostaria de começar, por favor? Posso começar? Quer dizer, se tudo bem para vocês? Vamos lá, Duda. Então, eu realizei o filme em Recife e na época eu morava com minha avó
E quem fez a construção dos cenários foi Vera, que ela morava na comunidade Ilha de Deus, e ela fez um trabalho incrível em relação, tipo, os cenários, foi todo ela que fez. E, bom, eu acho que estou capitulando, assim, porque foi tão intenso o processo, assim, mas eu acho que é isso, assim, do envolvimento de comunidade e tudo. Alguém mais? Pode ficar à vontade. Eu posso falar, eu estava abordando justamente essa dinâmica da cultura oral, né? Quando a gente fala do Nagô, quando a gente fala das culturas de candomblé mesmo, e se para pensar, a gente está falando em oralidade. Então, a palavra do Nagô é uma palavra, digamos assim, supervalorizada. A gente não traz a palavra à toa, porque para a gente a palavra ela é detentora também de axé, que nada mais é do que força de realização, força da vida. Então, tudo que a gente fala, a gente coloca energia. Então, o que acontece? A palavra do Nagô, ela não é a palavra do esquecimento, que a gente usa com banalidade, mas ela é pensada enquanto uma palavra que é muito repetida. Então, justamente, muitas dessas histórias, apesar das dificuldades da escravidão, elas permaneceram porque elas foram muito repetidas, de diversas formas, para diversos filhos, para diversos netos. Então, por isso a gente tem essas histórias hoje. Então, a cultura oral ela tem a sua força, com certeza. Entretanto, se a gente para pensar no combate que é necessário às escravizações, eu falo, na verdade, em relação aos resquícios, né, da escravidão na cultura hoje, em que a gente tem a dinâmica do preconceito, as religiões de matriz africana vêm sofrendo também ataques. Então, o que a gente precisa fazer? Estar em outros espaços também. Então, é necessário estar também na oralidade, contar essas histórias, como acontece com a história de Medjugorje, e também estar nos filmes, estar nos livros, como tem o livro Medjugorje e o Contexto da Escravidão, porque dessa forma a gente se complementa. E pensar também que o audiovisual ele é feito em corrente. Então, quando a gente traz essas pessoas que estão aqui hoje comigo, a gente pensa que temos diversas bandeiras que vão sendo abraçadas, porque o audiovisual ele também é uma ferramenta política. A gente está defendendo também a nossa existência, a nossa identidade e a construção de um Brasil melhor, porque o audiovisual ele é linguagem. Então, a gente pode utilizar ele adequadamente para o bem, para que a gente possa construir uma formação de público melhor. E assim, eu ressalto também a importância desse espaço, enquanto espaço também de formação de público, se a gente para pensar, porque existem conteúdos aqui dentro que a gente não vai encontrar facilmente na mídia hegemônica. E eu agradeço por esses conteúdos estarem aqui. Então, eu parabenizo a todos que estão aqui comigo e que a gente possa constituir, através desse momento, um oferecimento para o bem. Eu posso pegar carona na fala do Paulo, porque ele falou da questão da oralidade e Flor de Mururé, né, a letra da música, na verdade surge a partir de uma doutrina de pagelança do Marajó, né, no interior do Pará, que foi transmitida de forma oral também, né, porque assim como a cultura afro, né, tem essa característica muito forte da oralidade, a cultura indígena também, né? E dessas doutrinas todas de pagelança, quando a gente fala do imaginário amazônico. E a partir dessa letra, né, que fala sobre um caso de transfobia, né? Foi surgido a letra da música, que foi criada em caráter coletivo, e depois disso surgiu o clipe. Então, todo o processo, assim, aí entrando um pouco na resposta para o Rony, o envolvimento da comunidade, falando de Flor de Mururé, todo o processo, desde a criação da letra, até a criação da música, até a feitura do clipe em si, foi coletivo, né, e comunitário. E a gente, assim como o Gabriel comentou do filme, a gente tem um roteiro feito a muitas mãos e a participação da comunidade, assim, de Coaraci, de diversas formas, assim, não na tela, né, a gente vê pessoas ali, menino tomando banho de rio,
a mulher que está cozinhando no quintal de casa é minha mãe, e a minha sobrinha fez assistência de direção, então todo esse envolvimento na frente e atrás das câmeras foi muito bonito, assim, de fazer, sabe? E você percebe, eu acho que cada um tenha uma história talvez similar aqui, mas é que lá em Coraci, por exemplo, é um bairro de periferia, né, de Belém. Quando a gente coloca assim no Google Coraci, as primeiras notícias que aparecem são assalto, morte, violência. Então, com esse filme, né, a gente conseguiu espaço em vários lugares da mídia para falar de coisas boas de Coraci. E Coraci é um polo de cultura, e Coraci tem 10 grupos de carimbó, e Coraci tem artesanato de cerâmica, que é um polo conhecido internacionalmente. Então, que a arte seja essa capacidade também de mudar um pouco a realidade, de mudar o foco, né? Que a gente tire o foco do que é extremamente negativo e que a gente consiga despertar os olhos do público para coisas bonitas que existem e que, sobretudo na periferia, muitas vezes elas não aparecem porque a mídia acaba dando espaço para as coisas que são relacionadas à morte e à violência. E eu quero mandar um beijo para minha sogra, porque ela está em Goiânia, a Heloísa Siqueira, está assistindo a gente. E ela brigou comigo porque eu não me apresentei, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Marcos Correia, de Belém do Pará. Eu dirijo Flor de Mururé junto com a Priscila Duque, que é minha amiga e irmã e cantora do carimbó Cobra Venenosa. Obrigado. Bom, pode ser eu, não pode? Pode sim. É tão bonita que tão medonha, pegando o gancho de todos que já falaram. Primeiro, a imersão, né, das pessoas que não se apropriam com a história, mas são a história, né? Pessoas que saem do alto da Boa Vista. E ainda mais, pegando o gancho de Paulo, é uma história falada, né? Não tem nos livros, né? Nos famosos livros de história. E aí, a necessidade dessas pessoas do alto da Boa Vista serem protagonistas não só da produção, como das telas, né? Por isso que a gente enfatizou as mulheres. E é importante dizer que eu estou representando essas mulheres, eu não estou falando por elas. É necessário ter esse registro, tá? E falando de tão bonita que tão medonha e todo esse processo, é necessário também falar do nosso contexto enquanto região, que nos jornais, nas grandes revistas, nas grandes mídias, falam como um sertão do Pajeú, como algo triste, de seca, né? Há pessoas que não têm escolaridade, e essa região, ou melhor, essa realidade já está ultrapassada, já é ultrapassada. A persona veinha vem para dizer isso. E é triste e curioso que esse curta-metragem foi produzido no mesmo ano que Marielle Franco foi assassinada, né? E ainda não temos essa resposta para o Brasil, né? Essa resposta que nós merecemos, né? Mais uma mulher assassinada que nos representa e, acima de tudo, representa todas as mulheres do Brasil. E essa persona, a veinha, ela precisou demonstrar no Teatro Cinema Guarani de 1922, que é o cartão postal do município de Triunfo, que eu fiquei muito honrado de saber aqui nas mensagens que o Cine Favera, né, esse movimento Favera, teve sua representação de curta no nosso festival, que também podemos dizer que nós estávamos cansados de sermos colocados atrás das telas, né? Para ter visibilidade dos curtas, dos documentários, dos longas-metragens de Triunfo, produzidos por triunfenses. Então, veio muito essa necessidade, né? Essa necessidade latente, que ainda é latente, né? E ainda dizer que
as pessoas que produziram esse curta-metragem, que estão nessas telas por máscaras, mas são reveladas a todo instante, constantemente, porque na primeira exibição, em 2018, nós tivemos a honra de estar dentro do Teatro Cinema Guarani, com essas pessoas que, nesse processo todo, não se via nas telas, então não ia para o teatro, não sabia como era o teatro dentro. Então, todo esse contexto para revelar que aqui nós somos selecionados para esse movimento porque somos plurais, nós estamos representando a pluralidade que não é um Brasil, é os Brasis, né? E eu tenho muita honra de estar aqui dividindo a tela não só com os homens, mas principalmente com as mulheres, né, sendo representadas nesse contexto, que o Tão Bonito que Tão Medonha foi para vocês, sem sombra de dúvidas. E para nós aprendermos com vocês. Eu me estendo demais, porque eu sou geminiano, minha gente, mas gratidão. Ai, posso falar? Claro, fica à vontade. Ai, primeiro, gente, assim, audiovisual é isso, né? É esse gás, mostrar como foi falado aí agora, esse Brasilzão inteiro, né? Uma vantagem que a gente teve com a nossa equipe foi que a gente gosta de retratar a nossa Zona Oeste, nosso subúrbio. Não um subúrbio que é visto sempre em Avenida Brasil, Grande Família, aquele subúrbio caricato, aquele subúrbio escandaloso, aquela coisa toda de tipo, só tem gente favelada. Não. A gente queria mostrar um real. Isso foi interessante porque foi definido desde a escolha de elenco até a preparação dos mesmos, a gente não pegou atores que já estavam tão consolidados. A gente quis pegar não atores que vivessem, mas pela área onde a gente gravou em Bangu. Então a gente quis pegar não atores, ou atores que talvez fossem seus primeiros trabalhos. Esse seria o primeiro curta deles, o primeiro trabalho audiovisual deles. E foi muito interessante moldar as personalidades que a gente tinha no nosso roteiro de acordo com cada característica, com cada indivíduo. Então, acho que esse trabalho foi muito importante para a gente conseguir ter o Segue o Baile. E, além, claro, da gente conseguir, como eu já falei, a gente conseguir trazer as memórias todas do que era aquela nossa infância, do que foi a nossa realidade verdadeira. Não aquilo que a gente está acostumado a ver em diversos filmes, aquelas diversas personalidades que geralmente não são aquilo que a gente está no nosso dia a dia. A gente sabe disso. Às vezes, fica uma coisa muito over, fica uma coisa muito, às vezes, exagerada. E a gente não queria fazer isso. A gente queria mostrar algo que fosse real. Algo que fosse real, que fosse verdadeiro e que fosse de coração. Eu acho que foi assim que a gente conseguiu administrar toda essa situação. Gente, que painel delicioso, é uma honra. Ai, gente, acho que sobrou... desculpa. Desculpa, eu que peço desculpas. É só porque a gente está aqui com o Joacélio também, ele está acompanhando pelo YouTube, ele não conseguiu entrar, tá, para participar junto com a gente, está mandando um alô aqui para a gente, o Joacélio lá de Minas, né, de Belo Horizonte, que está lá em Jaú, no estado de São Paulo, cuidando da mãe dele durante a pandemia, a gente conversou esses dias, e ele não conseguiu entrar devido a dificuldades técnicas, mas está acompanhando a gente pelo YouTube, está dando os parabéns aqui a todos os colegas realizadores do Brasil aí. O filme dele é o Manual do Zoeiro Sem Noção, tá? que também está na mostra com vocês aí, está mandando um abraço para todo mundo aí. Ai, um abraço, então. Um abraço, Jaceli. Seu filme está incrível também. Assisti e é uma pena, mas assistam também, gente. Gabi, fala com a gente. Beleza. Estou cheia de intimidade aqui, vocês estão vendo, né? Pode chamar de Gabi, tá tudo certo. Tá gente, bom.
É um prazer estar aqui com todos vocês. E é muito, muito, muito bom ouvir todas essas diferentes narrativas, essas histórias tão diversas, que é muito difícil achar em festivais, né? Sair desse eixo Rio-São Paulo. Então, eu estou muito feliz de ouvir vocês. Eu acho muito importante esse movimento, né? Vocês falaram bastante dos estereótipos da favela, e isso foi uma coisa que a gente pensou bastante também. Então, por isso que no Conforto das Ruínas a gente usa o fantástico como narrativa. O Adirley Queiroz fala muito sobre isso, né? Sobre esse direito da gente fabular ser retirado. Então, a gente pensou, vamos fabular mesmo, vamos fazer o fantástico, mesmo que a realidade dura também esteja lá, porque é a realidade dessas pessoas que crescem em vulnerabilidade, das nossas realidades, né? Enfim, falando do contexto São Paulo, a gente pensa em São Paulo, eu não sei como que é nos outros estados, mas eu acho que pensa na cidade rica, mas é uma cidade muito desigual, né? Tem muitas favelas, assim, no centro e nas margens, e uma delas é a ocupação Douglas Rodrigues, e a Vila Maria ali, né? Que é cheio de outras favelas, que é onde eu cresci, onde eu nasci, né? E é difícil falar sobre São Paulo, porque São Paulo é muito caótico, né? Então, as pessoas, no geral, no meu contexto ali da Vila Maria, é muito difícil a mobilização, porque é muito segmentado esses cursos, assim, né? Foi muito difícil mobilizar a comunidade. Não dá para falar que foi uma mobilização, porque eu acho que também é um movimento de formação de público, porque dentro desse bairro tem uma falta muito grande de equipamentos de cultura. A Ellen e a Tamires, que são as duas protagonistas, né, as crianças, elas foram pela primeira vez no cinema comigo, né, por causa do filme, então eu achei que elas deveriam ter essa experiência de entrar na sala, de estar tudo escuro, mesmo se depois essa tradição, né, que a gente passa da nossa geração não for mais real, né? A gente não sabe o que vai acontecer, também não vou ficar especulando. Então é muito interessante conversar sobre isso. Mesmo eu sendo do bairro e mesmo os outros realizadores, os outros pessoal da equipe serem de outras favelas de São Paulo, ou da Grande São Paulo, tinham 2 integrantes também, que era de Belém. Mesmo assim, a gente entrou na ocupação com equipamentos. Eu acho que antes a gente entrou sem equipamento. E a mãe da Tamires, a Ananda, eu falei, e aí, vai ter um filme, você deixa a Tamires participar desse filme? Que era a menor, né? Ela é muito criança. Então, me marcou muito a fala da Ananda, porque ela disse, olha, eu tô desconfiada. Quando gente entra na favela falando que vai fazer alguma coisa para beneficiar a gente, eu acho que é sequestro ou eu desconfio. Mesmo a gente fazendo parte de uma realidade não tão vulnerável, porque a gente está falando de ocupação de casa, que está sempre sujeita a ter violência policial e a ser expulsa daquele terreno, a gente também não foi tão reconhecido como parte daquilo, porque o cinema é elitizado. Então, de novo, a gente está falando sobre uma formação de público que é um trabalho incessante, que é um trabalho de boca a boca, porque a gente está falando de uma comunidade que tipo, não tem uma comunicação ali com todo mundo. Enfim, e é um trabalho que o nosso coletivo continua ali, né? O filme, a ideia era passar um telão, a gente até conseguiu comprar o telão, o projetor, o negócio todo, porque a gente conseguiu um edital aqui de São Paulo, que chama o Programa Vai, né? Que a ideia era dar aulas de cinema para essa galera da ocupação, mas aí a pandemia veio e ferrou tudo, né? A gente teve que fazer as aulas online, por causa da vulnerabilidade da internet também, muita gente não ia conseguir acompanhar essas aulas, e, consequentemente, não conseguiu assistir o filme. Então, a resposta para essa pergunta, né, como que ficou a resposta da comunidade para o filme, é que a gente ainda está esperando para poder fisicamente um dia mostrar esse filme para geral. E, eventualmente, poder fazer outros. Foi ótimo, gente. Foi uma rodada ótima. Foi ótima. Tem mais gente. É tão interessante, né, Manu, que cada um na sua comunidade, cada comunidade com suas particularidades, mas a narrativa da resistência, da integração é tão parecida, tem aspectos que são tão parecidos, e assim,
eu nasci em Belo Horizonte, no aglomerado da Serra, para quem já não ouviu falar, e hoje moro na periferia de Goiânia. E assim, tem coisas que são muito parecidas, e na narrativa de vocês, essa coisa da resistência, essa coisa de usar a religiosidade como canal, de usar a música como expressão, é tão igual nas comunidades, né, o que acontece aqui também. Tá? É bem legal isso. E uma particularidade uma particularidade não, né? É uma característica que a gente tem de realização aqui no Favera, para além do audiovisual, é a mesclagem das atividades esportivas, né, Rony? Como integração aqui também durante o nosso festival, né? Mas aqui nessa edição, né, nesse formato digital, a gente está centrado aqui no cinema, né, nos nossos filmes, né, nos laboratórios, nas oficinas, né, e no processo formativo aqui das pessoas, né, e na formação de público, é claro, sempre. Foi uma rodada ótima. Vocês acham que dá tempo de mais uma? Rony que coordena aqui. Manu, até gostaria de deixar o convite para eles, para estar assistindo os filmes que a gente fez, porque o que a Manu falou, né? Nos outros edições presenciais do Favera, nós tivemos batalha de rima, tivemos basquete, tivemos skate, campeonato de skate, outras atividades, e uma outra que era bastante interessante também, que era uma reunião com realizadores locais, né, com pessoa que trabalha na cultura, sempre a gente traçava metas nessas atividades. Então são coisas que foram idealizadas e que integravam também a comunidade junto com o Favera. E o Favera é realizado numa escola, né? Então o Rafael lançou o projeto da amostra escolar, que inclusive vai ser sexta-feira o debate com o pessoal das representantes das escolas, e que em 2019 eu tive a honra de ser o porta-voz do Favera junto das escolas, dando oficina com alunos, com crianças, e a gente fazendo pequenas peças de filmes, né, eles aprendendo um pouco como é produzir uma peça audiovisual. Então, o Favera me proporcionou isso, que eu agradeço imensamente, porque a gente aprende também com eles, saíram coisas bem interessantes. Convido vocês aí do Brasil inteiro a estar assistindo e estar com um olhar aí para essas crianças e adolescentes que entraram nessa com a gente, né? Então, teve de 2017, que foi com o pessoal da Universidade Estadual de Goiás, né, que fez, e de 2019 eu fui o porta-voz do Favera junto com a minha sobrinha Isadora, que também está envolvida nisso aí, né? E tem várias outras pessoas que ajudaram de diversas formas nesse processo, diretores de escola, professores, coordenadores, pais. Então, deixo o convite aí para vocês também, que é mais uma amostra do que se faz. Além do que, praticamente em todos os filmes que o Rafael produziu, né, tem gente da comunidade participando de várias formas, tanto na equipe de produção, como figurantes, atores, e é isso. Duda, acho que a gente cortou você, é isso? Quer falar? Não? Tem uma mensagem aqui, a Duda quer falar nos comentários. Já estava aqui, cortei a Duda, cortamos a Duda, socorro. Não, peço desculpas. Não, relaxa, pelo amor de Deus, estava envolvida ouvindo você, Rony, eu não sabia que, enfim, foi incrível. Ai, gente, tem mais comentários aqui, deixa eu fazer aqui a leitura. O Rafa disse aqui para gente que teve o prazer de representar o filme que foi produzido no Conjunto Vera Cruz em Triunfo.
que foi muito bem recebido, e conheceu o Cine Guarani, que adorou a cidade, pessoas, e ainda voltamos com o troféu do júri popular. Eu acho que eu tenho que subir mais um pouquinho, que eu tinha pulado aqui. O Gleig, né, que está aqui parabenizando, né, maravilha, falas incríveis. A Gabriela tinha colocado aqui, foi o que o Paulo disse também, sobre o cinema não dar voz, mas fazer o registro. Agora pulando o Joacélio, que foi o que o Rony já deu o recadinho aqui para a gente, né, que está acompanhando a gente aqui pelas redes. Um abraço aí, Joacélio. A Fabiana diz que está adorando, a Fernanda dizendo que o processo é o que fica, e que a formação de público que passa pela oralidade mesmo. O Paulo aqui dialogando com ela, é verdade, Gabi, a formação de público é essencial. Emojis e carinhas, a Fabiana, Gabriela absoluta, e a Duda que queria falar. E eu achei que tinha que atropelado a Duda. Gente, estamos avançando aqui na hora. A gente estava com o teto aqui para poder finalizar às 21 horas. É isso mesmo, Rony? Estamos chegando aqui ao fim? Isso, estamos chegando no... Infelizmente, estamos chegando ao fim, porque o papo está tão gostoso que eu acho que se a gente fosse até às 10, né, seria já tranquilo. Já estou aqui, né, com... agora que estava aquecendo para ir para as outras perguntas. De antemão já deixo, porque a Manu vai encerrar, mas já vou deixar meu agradecimento a todos vocês que participaram. Teve alguns realizadores que não conseguiram participar, né, que entraram em contato comigo e não conseguiram participar, mas deixo meu agradecimento também, que eles devem estar acompanhando aí pelas redes, ou vão ver depois aí, que eu acho que vai ficar gravado, né? E agradecer a todos a confiança, né, de enviarem os seus filmes para o Favera também. Espero que no ano que vem tudo esteja normal, que a gente esteja junto e que alguns de vocês estejam aqui para a gente trocar umas figurinhas aqui presencialmente também, né, Manu? Com certeza. Com certeza, Rony, Manu, eu posso fazer uma homenagem para vocês? Bem rapidinho. Muito obrigada, já agradeço, com certeza. Veinha! Soltem sua veinha. Resistência é necessário. E eu, como bom sertanejo que sou, eu termino assim. Quero pedir licença para agradecer a cultura que se faz renascer, ao Favera e aos amigos, Manuela, Paulo, Marcos, Ronei, Duda, Gabriel e Gabriela, o qual eu não vou esquecer. A atenção é redobrada, o meu amor só aumenta por esses viajantes amigos da estrada que no interior sustenta o tapete vermelho que só vocês esquenta. Vida longa ao Favera. Vida longa, gente. Um beijo. Vida longa à cultura nacional. Amei conhecer vocês. Também, foi lindo. Foi lindo. Vamos nos seguir, viu? Sim. Estou toda emocionada aqui. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Gratidão, Manuela. Gratidão, Rafa. Viu? Eu sei que você tá com certeza. Eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Agradecer ao Rafa, agradecer a Rochelle, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, que nos assistiu, que nos prestigiou. Pedir para todo mundo ficar atento às nossas redes, aos nossos canais, né? A se cadastrar, e mais uma vez, na Todisplay, assistir a todos os filmes estão incríveis, não deixem de assistir. Todos os acessos aí gratuitos até o dia 23, assistam, votem, Mostra Nós Brasil, Mostra Nós Goiás, Mostra Escolar, Veracruz na Tela, assistam todos os filmes, gente. Muita formação de público, muita resistência, muita formação política, sobretudo, em todos os processos aqui. Então, um grande beijo, boa noite, vacina para todo mundo, né? Então,
que seja um próximo Vera Cruz aqui com a presença de todas as pessoas aqui no presencial, né, na realização do próximo Favera. E a gente espera conhecer vocês pessoalmente, espera receber vocês aqui, tá? Parabéns pela seleção, pela realização e um abraço muito afetuoso aí em todos vocês, tá? Um grande beijo, muito obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.